Queridos, o título dessa mensagem é o seguinte: odiados e perseguidos sem causa e sem motivo. Odiados e perseguidos sem causa e sem motivo. Como temos acompanhado nas últimas mensagens, queridos, sabemos que Jesus está no seu último momento, Jesus está no dia que antecede a sua morte, e Jesus Cristo está tendo um particular com os seus discípulos, agora já não mais 12, porque Judas, aquele que está prestes a trair a Jesus, já saiu do meio deles. Então lá está Jesus, juntamente com 11 dos seus discípulos, dando as últimas ordens, dando os últimos ensinamentos, fortalecendo os seus discípulos para o momento que está prestes a acontecer. Agora, o que eu gostaria que os irmãos atentassem é o seguinte, é digno de nota, é digno de menção, que vocês notem o seguinte: quando nós tratamos da amizade de Jesus, Jesus ele fala muito de amor. Versículo 7, João 15, 7, ou melhor, versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Depois ele fala no final: e permanece no seu amor. Versículo 12: que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que esse. Ou seja, versículo após versículo, Jesus Cristo ele menciona o amor. Mas aqui temos o que? A apresentação de uma oposição, ou seja, de uma antítese. Jesus ele sai do tema, da temática do amor, e Jesus ele vai tratar do oposto. Jesus vai tratar do ódio. Da mesma maneira que Jesus falou do amor, agora Jesus Cristo vai tratar do ódio. Ele vai tratar da forma como o mundo e as pessoas irão aborrecer todos e quaisquer verdadeiros cristãos. Da mesma maneira que há vários versículos e várias menções de amor, o texto que nos é usado hoje como base, ele apresenta várias passagens de ódio e aborrecimento. Então tem essa antítese, veja, Jesus falando de amor e agora Jesus ele vem falar do ódio. Agora prestem bem atenção, meus amados irmãos, e isso é extremamente importante. Isso prova, e essa é uma das provas, que Jesus de fato é Cristo, é o Filho de Deus, e que Jesus de fato está preocupado com os seus discípulos, que Jesus está preocupado com a sua igreja. Por quê? Porque Jesus é sério ao tratar das coisas. Jesus em nenhum momento criou um mundo onde tudo era cor-de-rosa, onde tudo era fácil. E muitas das vezes nós estamos em igrejas, nós estamos com pessoas que se auto-intitulam líderes espirituais, mas eles querem mimar o seu povo como se tudo que nós fôssemos viver fosse simplesmente um mar de rosas. E a prova está aqui nas afirmações que Jesus diz. Nós sabemos, e a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, e agora Jesus ele diz o seguinte: o começo, o versículo 18 da nossa passagem diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. E ele ainda continua dizendo em 19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus não pintou, Jesus não maquiou, Jesus ele foi no cerne, na raiz do problema, para dizer o seguinte: todo e qualquer cristão verdadeiro, fiel a Deus, aos seus mandamentos, esse cristão padecerá perseguições. Isso é o que está escrito no segundo livro de Timóteo 3, capítulo 12. O texto diz o seguinte: todos aqueles que quiserem viver em Cristo piamente padecerão perseguições.
Toda e qualquer pessoa que quiser viver no máximo daquilo que Deus pediu para que nós vivêssemos, essa pessoa enfrentará perseguição. Então já fica aqui, Jesus já deixou aqui de claro, dito para todo mundo: vocês serão odiados do mundo. Essa é a premissa da qual nós partimos, esse é o ponto de partida. Nós somos odiados pelo mundo. Cristão, você é odiado pelo mundo. Mas como assim eu sou odiado pelo mundo? Você é odiado pelo mundo. O texto no versículo 19 diz o seguinte: o mundo ama o que é seu. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vocês não são do mundo, é exatamente por isso que o mundo vos odeia. Queridos, que palavra difícil, né? Que situação complicada, mas é a nossa realidade. E eu quero, a partir daqui, mostrar algumas coisas para você de que maneira o mundo nos odeia. Se você chegar a uma pessoa e dizer a ela o seguinte: Deus pediu para que nós nos casássemos e que nós não nos separássemos do nosso cônjuge. Deus pediu para que nós casássemos e vivêssemos até que a morte separasse esse casal. Aí você olha para uma pessoa e aquela pessoa está no 4º, 5º, 6º ou 7º casamento. Se você falar isso para ela, como você acha que aquela pessoa vai te receber? De braços abertos, querendo te dar um beijo no rosto e expressar o carinho que ele tem com você. Se você chegar para uma pessoa e essa pessoa tiver um inimigo, ainda que aquela pessoa tenha motivo, tenha agido de uma maneira errada, de uma maneira injusta para com aquela pessoa, e você chegar para ela e dizer o seguinte: mas Jesus ele pede, ele nos orienta, ele nos ordena que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Como você acha que aquela pessoa vai? Como você acha que aquela pessoa irá reagir com você? Aquela pessoa não irá gostar disso. E a partir disso, dependendo do local, dependendo da pessoa, dependendo da situação, aquilo será trabalhado, o ódio pode vir a nascer, a crescer, a perseguição, e aí dependendo do caso, do local, da circunstância, cada pessoa vai reagir de uma maneira, mas nós seremos vítimas do ódio e da perseguição. Temos aqui, por exemplo, muitos jovens, e eu louvo a Deus por isso, e eu gostaria de dizer para eles, por exemplo, apresentando uma analogia do que acontece. Muitas das vezes o jovem, a mãe chega ao jovem e diz o seguinte: meu filho ou minha filha, você deve estudar, você deve procurar usar o máximo do seu tempo, de maneira que você venha aprender e consequentemente tirar boas notas, que você venha crescer, e todos aqueles bons conselhos que nós conhecemos e sabemos que todo pai e mãe cuidadoso dá para o seu filho. E muitas das vezes o aluno chega na escola e o professor fala para ele: você deve ler livro tal, você deve escrever a redação tal, você precisa fazer o exercício tal, e aquela pessoa não fez. Aí ela chega para o amigo e fala assim: você fez? Não, eu não fiz. E você fez? Eu também não fiz. Mas você acredita que a chata da Aninha, ela fez? Eu tenho certeza que a chata daquela Aninha fez o trabalho, quando ninguém faz, mas só ela que faz. Menina chata, tudo ela quer ser melhor. Você quer ver? Na hora que a professora perguntar, ela vai ser a primeira a levantar, falar que o caderno está feito, e aí se ela fez, a professora vai chamar a gente, e nós não fizemos a lição, e de repente a professora vai nos punir, vai nos dar um ponto negativo, enfim, vai pedir um trabalho extra, tudo por causa da chata da Aninha. O problema não é a Aninha, o problema é que o que a Aninha faz de certo,
reflete em você aquilo que você deveria fazer e que você não fez. Se ela fez, ela é uma prova viva de que você também poderia fazer, mas você não fez. O ódio, a raiva, a perseguição que você tinha que ter com você, você vira para aquela pessoa que não merece. O problema não é a minha. A minha fez o que ela deveria fazer. O problema é você que não fez aquilo que você deveria fazer. Então aquela coisa que acontece, ai, ela é CDF, ai, ele é CDF. Na verdade, aquele aluno que é preguiçoso, aquele aluno que não cumpre os compromissos, aquele aluno que coloca tudo, a prioridade, tudo é mais importante do que os seus estudos. Quando ele chega na escola e vê alguém que coloca os estudos como prioridade, ele começa a hostilizar aquela pessoa, chamando ele de CDF, chamando ele de chato, chamando ele de Caxias, e sabe-se lá o nome que você quiser dar ou nomear para isso, mas na verdade a pessoa deveria fazer algo e não fez. Então ela começa a projetar o ódio, a raiva que ela deveria ter com ela mesma, mas ela começa a projetar o outro. Prestem bem atenção nisso. Chega uma pessoa para você e diz o seguinte: não coma essa carne com toda essa gordura, isso vai te fazer mal. Coma mais legumes, coma mais verduras. O que você vai falar? Cara chato. Por que é que eu não posso comer a minha carne com gordura? Por que é que eu não posso comer tomando aquele refrigerante tão gostoso? Ainda que o médico tenha falado que aquilo vai fazer mal com o tempo. O que ele quer dizer? Não é chato quem pede para que aquela pessoa tenha bons costumes. Você deve olhar e falar assim: eu na verdade não consigo fazer o que eu deveria fazer. Na verdade, se eu tenho que ficar bravo com alguém, ou se eu quiser levantar a voz com alguém, eu deveria levantar comigo mesmo, e não com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa está falando, a pessoa está me impulsionando a fazer aquilo que eu de fato deveria fazer, porque aquilo na verdade é melhor para mim. Mas nós, humanos, egoístas como somos, projetamos na pessoa o mal que deveria ser para as nossas vidas. E aí de repente a sua reflexão seja a seguinte: pastor, mas onde o senhor quer chegar com isso? O que eu quero dizer? Nós somos os chatos do mundo. O que eu quero dizer? O CDF da sala, nós somos o CDF do mundo. O Caxias da sala é o que nós somos com o mundo. O que é? Nós somos o CDF. O que o CDF fala? O CDF estuda. A Bíblia pede para orar. Nós estamos aqui para orar. A Bíblia pede para que nós congreguemos. Nós estamos aqui para congregar. A Bíblia pede para que amemos uns aos outros. E nós estamos aqui para amar. A Bíblia pede para que nós perdoemos a quem nos tem ofendido. E nós estamos aqui para perdoar. A Bíblia pede para que nós visitemos os nossos amigos, que nós oremos por eles. É o que nós estamos aqui para fazer. Mas o mundo não consegue fazer isso, e por isso eles olham para nós e dizem: eles são chatos, eles são os CDFs, eles são os Caxias, e por isso nós não gostamos deles. O pastor John MacArthur colocou dessa seguinte maneira: os cristãos são a consciência do mundo. Em que sentido? A consciência é aquilo que nos acusa. Então o que o mundo quer na verdade? O mundo quer se livrar dessa consciência para que ele possa viver nos seus deleites, para que ele possa fazer tudo o que ele quiser fazer sem ter algo acusando. O que ele quer dizer? As pessoas falam assim: não, é impossível um homem viver com uma mulher só. Aí ele vê um cristão passando que viveu a sua vida inteira com uma mulher só. Aí fala assim: não é possível não. Se ele fez, é porque nós também podemos fazer. Ou seja, você não conseguiu porque você não se esforçou. Então o que ele faz? Em vez de eu querer mudar em mim aquilo que está errado, eu vou projetar nele a minha raiva e vou falar para ele que ele é um cara chato. Quando eu falo um cara chato, é porque eu não posso usar, vocês sabem muito bem, as expressões que as pessoas vão usar para com essas pessoas.
Então todo mundo olha e fala assim: não, é possível que você tenha uma família abençoada, que você cuide dos seus filhos, que os seus filhos te obedeçam e que eles amem aos seus pais. Não, não é possível porque eu não consigo. Quando alguém mostra que ele consegue, ele fala: aquela pessoa é chata, é por isso que eu odeio aquela pessoa, e se eu puder, eu vou furar o pneu dela, eu vou jogar uma pedra na casa dela, eu vou falar mal dela, eu vou fazer de tudo que eu puder para atrapalhar a vida dela. Por quê? Porque ela consegue fazer algo que eu deveria fazer, mas eu não faço. É por isso que o mundo nos persegue. É por isso que o mundo te persegue. E quanto mais fiel, quanto mais você obedece aos preceitos de Deus, quanto mais arrisca você consegue obedecer, mais perseguição você tem. Ou seja, a perseguição ela é medida de acordo com o seu nível de intimidade para com Deus. Basta você olhar na Bíblia, todas aquelas pessoas que tiveram uma vida de intimidade com Deus, essas pessoas padeceram perseguições. E Jesus ele diz o seguinte: eu vou me ausentar de vocês por um período, por um instante, e eu quero dizer uma coisa, preste bem atenção. Eles me perseguiram. Vocês viram nesses 3 anos, ou aproximadamente 3 anos e meio, o quanto eles me perseguiram. Lembram todas as vezes que eu tive que fugir? Lembram das palavras que eles proferiram contra mim? Lembram quantas vezes eles tentaram me matar? Eu quero dizer uma coisa para vocês: se eles tentaram fazer assim com o mestre que sou eu, imaginem o que eles vão tentar fazer com vocês, que são os discípulos. Se eles trataram o mestre dessa maneira, os seus discípulos serão tratados de maneira semelhante. O mesmo tratamento dispensado a Jesus é o tratamento que será dispensado aos seus discípulos. Se Jesus foi perseguido, os seus discípulos também serão perseguidos. Ele disse: não é o servo, não é o discípulo maior do que o seu professor. O servo não é maior do que o seu senhor. Vocês que são discípulos, vocês não são maiores do que o seu professor. Se perseguiram a Jesus, eles perseguirão a vocês também. Queridos, o que ele quer dizer? O mundo, essa mentalidade que hoje existe no mundo, ela é totalmente contrária à igreja, aos valores bíblicos, aos valores familiares. Tudo aquilo que Deus pede para que nós valorizemos, prezemos e lutemos é o que o mundo pede para que nós abramos mão. Aliás, eu digo para vocês, prestem atenção, a Bíblia pede para que nós aprendamos, para que nós meditamos na sua palavra. Quantas pessoas estão em nosso meio, mas eu digo para vocês, e se estivessem tocando uma música X aqui, com pessoas Y dançando, quantas pessoas será que apareceriam aqui? Por quê? Porque aquilo que Deus pede e ordena não é o que o mundo quer, e o mundo luta exatamente contra aquilo que Jesus pede para que nós façamos. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 12, e eu já ministrei isso para vocês: não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque esse mundo não é o nosso mundo. Os padrões desse mundo não são os nossos padrões. Meus amados irmãos, eis aqui uma verdade, e talvez muitos de vocês podem ficar tristes e não gostar, mas a questão é o seguinte: nós não somos do mundo, e guarde bem uma coisa: o mundo nos odeia. Saiba com quem você está lidando. Nós estamos do lado de Jesus, e o mundo odeia a Jesus. E se o mundo odeia a Jesus, automaticamente ele nos odeia. O que ele quer dizer? Jovem cristão da sua escola, você não será popular. Não adianta querer buscar a popularidade na sua escola. Por quê? Porque se você de fato quiser ser um jovem, um aluno, uma aluna, mas um aluno cristão na sua escola, você não será popular. Por quê? Popular são aquelas pessoas que são boas. Popular vai ser aquele aluno
que fala palavrão. Popular vai ser aquele aluno que diz respeito aos professores. Popular vai ser aquele aluno que anda com uma arma ou com uma faca e que ameaça as pessoas e que fala que ele é o bom, que ele é o cara, que ele é importante, que ele manda. Essas pessoas serão populares. Você não será popular. Populares serão as meninas que vão andar com vestidos curtos. Populares são as meninas que vão querer expor o seu corpo. Se você quiser ser cristã e não fizer isso, você não será popular. Popular serão os empregados que irão puxar saco, que irão mentir, que irão fazer coisas erradas para que eles tenham algum ganho. Se você de fato quiser ser cristão, você também não será popular no seu trabalho. Você não será popular no mundo. Queridos, que coisa, que situação. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Agora eu quero que vocês entendam algo. Se o mundo, ele é hostil para conosco, se o mundo nos odeia, então como é que a gente fica? Aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Olhe a profundidade, olhe a importância de nós cumprirmos aquilo que Jesus pediu anteriormente. Ele fala com os seus discípulos e diz o seguinte: eu vos ordeno, eu comando a todos vocês que vocês amem uns aos outros. Eu quero que você, Pedro, ame a João, eu quero que você ame a Pedro, Tiago, ame a Pedro e a João, Pedro e João, ame a Tiago, porque entendam bem isso. Se o mundo nos odeia, o que nós temos então? O amor dos nossos irmãos. O que ele quer dizer? Se quando nós estivermos no mundo, porque Deus falou que Ele não vai nos tirar do mundo, mas Ele vai nos livrar do mal. Mas o que a Bíblia diz? Quando nós estivermos enfrentando toda sorte de males, de torpezas, de vilezas, de hostilidades, o cristão ele tem que voltar para a igreja, ele tem que voltar para a sua família, ele tem que voltar para esse lugar de convívio e ele poder chegar aqui e dizer o seguinte: eu sou amado. Se lá no mundo eu sou odiado, quando eu chego na igreja, eu sou amado. E é esse amor que nós temos uns para com os outros, meus amados irmãos, que nos ajudará a aguentar o mal, o ódio que o mundo tem para conosco. Note a importância que nós temos de demonstrar o amor para com os nossos irmãos aqui. Porque se o irmão chega e fala: eu sou odiado no meu trabalho, eu sou odiado na faculdade, eu sou odiado na escola, eu sou odiado na rua, e quando eu chego na igreja, esse irmão que deveria me amar ainda me trata mal, como essa pessoa vai ficar? Não, o cristão, meus amados irmãos, ele tem que amar ao próximo, primeiro porque o mandamento de Deus ele precisa obedecer, mas segundo por ele saber o seguinte: da mesma forma como eu sou odiado lá fora, essa pessoa também é odiada. Mas quando nós estamos entre irmãos, nós esquecemos todas essas coisas. Nós nos abraçamos, nós nos beijamos, nós damos as mãos, porque nós amamos uns aos outros. E aqui eu tenho que saber, ou eu tenho que sentir que esse amor é verdadeiro, que esse amor é sincero, que esse amor é profundo e que eu posso chegar aqui, eu posso abrir o meu coração, eu posso conversar com meu irmão, com minha irmã, e essa pessoa estará sempre, na medida do possível, prestes, pronta a estender a sua mão, a estender, a dar o seu ombro para que nós venhamos a chorar ou que nós venhamos a sorrir juntos, mas que essa pessoa de fato é minha irmã, e que essa pessoa de fato é meu irmão, e que essa pessoa de fato me ama. Vocês conseguem entender a profundidade por que nós devemos amar uns aos outros? Vocês lembram do primeiro assassinato
narrado na Bíblia. A Bíblia fala que Caim matou a Abel. Eles eram irmãos. Qual o motivo do assassinato? Sabe qual é o motivo do assassinato? O ódio por um fazer o que é certo, e ele, em vez de fazer o que é certo, ele projetar no outro aquilo que ele deveria fazer. Porque a Bíblia fala que os dois ofereceram um sacrifício, só que um ofereceu um sacrifício daquilo que era o seu melhor, o outro não. Pelo fato de Deus receber o sacrifício daquele que ofereceu o que era seu melhor, o outro, em vez de procurar oferecer um sacrifício do que era melhor, não, resolveu ir lá e matar o seu irmão. E é assim que o mundo vai fazer. Em vez de ele procurar ter um casamento melhor, ele vai querer te matar e destruir o seu. Em vez de ele procurar ter uma vida espiritual melhor, ele vai querer destruir a sua vida espiritual. Então Jesus, ele diz o seguinte: vocês serão perseguidos, vocês serão odiados por fazerem aquilo que eu faço. Agora, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa: mas aquele que persegue aos cristãos, persegue ao próprio Deus. No livro de Atos, capítulo 22, no versículo de número 7, Paulo ele diz o seguinte, em Atos capítulo 22, versículo 7, Paulo diz o seguinte: e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas espera aí, Saulo não perseguiu a Jesus. Saulo estava perseguindo os cristãos, mas o que Jesus falou? Saulo, toda vez que você estava perseguindo a um cristão, você estava perseguindo a mim. Entendam bem isso. A perseguição que é destinada para você, para mim, para nós, é a perseguição a Jesus. Ele disse: sabe por que o mundo faz? Por minha causa, pelo amor que vocês têm para com o meu nome. É por isso que o mundo vos odeia. Mas a perseguição a nós é a perseguição ao próprio Jesus. Note que quando Paulo estava prendendo, Paulo estava matando pessoas, Jesus não falou assim para ele: Paulo, aliás, Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Mas ele disse o seguinte: porque você me persegue. Porque você persegue a mim, sabe? Queridos, a situação seria caótica, eu diria, se nós não concluíssemos com o que nós estamos prestes a falar. A pergunta então, que talvez você possa ter em sua mente agora, ou que se você não teve, eu estou aqui exatamente para apresentar isso, é o seguinte: mas se nós seremos e se nós somos odiados dessa maneira, o que fazer? Como reagir? Como lidar com isso? Quais são as nossas expectativas? E é por isso que alguns versículos estão inscritos, meus amados irmãos. E eu gostaria de reler com você o que está escrito em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. O mesmo Paulo que perseguiu os cristãos, e que é o mesmo Saulo, agora Paulo, que perseguiu os cristãos e que agora passou a ser perseguido. E naturalmente no Novo Testamento nós não temos uma pessoa que foi tão perseguida como Paulo foi. Paulo ele diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Quais coisas? A essas perseguições. O que nós diremos a esse ódio, a esse rancor, a essa perseguição do mundo para com a gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o versículo 32 diz o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o
por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele quis dizer? Ainda que o mundo nos odeie, o amor de Deus é maior. O amor que nós temos para com Deus é maior do que o seu ódio, e o amor que Deus tem para com nós é muito maior do que o seu ódio. O que eu quero dizer? Não importa quanto você nos persiga, não importa quantas palavras vis vocês profiram contra nós, eu quero te dizer uma coisa: não existe nada nesse mundo, nem no porvir, não existe nada no céu, na terra, que nos pode afastar do amor que está em Cristo Jesus. O amor que nós temos em Cristo Jesus, nada poderá nos afastar desse amor. O que eu quero dizer? Venha o mal que vier, mundo, odeie-me da forma que você quiser me odiar, ataque-me da forma que você quiser me atacar, e ainda que, se Deus permitir que a minha vida, que a tua vida, ou que a nossa vida seja ceifada, o que ele disse? A morte não é o final para o cristão. Ele há de ressuscitar e passar a eternidade com ele. Nem a morte, ainda que Deus te conceda a autoridade, ainda que Deus deixe que você muitas vezes venha tirar a vida de um cristão, o que eu quero dizer? A morte jamais é o fim. Se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os pecadores. Mas sabe o que o capítulo 18 desse mesmo capítulo de Romanos 8 diz? Porque para mim eu tenho por certo que as aflições, as perseguições, o ódio, o rancor, a difamação desse tempo presente não pode se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Sabe o que ele diz? O ódio que você tem para comigo, o que tem preparado para mim é muito maior. Isso não se compara. Eu aguento, por quê? Porque o amor de Deus me sustenta. Estão falando mal de você, eu aguento porque o amor de Deus me sustenta. Estão trabalhando contra o seu casamento, eu aguento porque o amor de Deus me sustenta. Estão tramando contra os teus filhos, eu aguento porque o amor de Deus me sustenta. E a palavra que está em mim diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu amado irmão, o que eu quero dizer? A coisa não é fácil? Não é fácil, mas João, ele diz o seguinte: esse mundo que nos odeia, eu quero que você saiba uma coisa: maior é o que está em vós do que o que está em nós. Maior é o que está em ti, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo vos odeia, mas o que está dentro de você é muito maior do que aquele que está no mundo e que te odeia. Por essas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Sim, o mundo nos odeia, mas nós ficamos com a palavra de Deus: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Cristo Jesus, habitando em nós, nós também iremos vencer o mundo. E a palavra já diz que nós já vencemos o mundo. Meu amado irmão, o que eu quero dizer? Naquele momento de dor,
naquele momento de aflição, naquele momento que você está ferido, lembre-se de uma coisa: maior é o que está em vós. Muito maior é o que está em vós. Aí é o que muitas das vezes onde nós erramos. Olhamos para o ódio do mundo, olhamos para as palavras do mundo e esquecemos de olhar para o nosso Criador, para aquele que está em nós, para que nós vejamos a grandiosidade desse Deus. É por isso que nós cantamos: quão grande és o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Meu amado irmão, saiba de uma coisa: como servos, cada vez mais querendo ser obediente em tudo que podemos ser, o mundo há de nos odiar e o mundo nos odeia. Mas esse ódio, ainda que grande, esse ódio, ainda que machuque, esse ódio, ainda que nos aflija, mas uma coisa ele não faz: ele não nos separa do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva a tua cabeça. Pai, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Pai, porque eu sei, Deus, que muitos dos seus filhos estão enfrentando, Pai, exatamente esse ódio que a tua palavra tem dito, Pai, que essa palavra tem sido pregada, Pai. Essa palavra não é minha, Pai, essa palavra foi proferida pela sua boca, Pai. O mundo nos odeia, Deus, mas muito maior, Pai, muito mais alto, muito mais profundo, Pai, muito mais largo, Pai, muito mais amplo, Pai, é o teu amor do que o ódio desse mundo, Pai. E nós descansamos, Pai, na sombra do Onipotente, Pai. Nós descansamos, Pai, e sabemos, Deus, que se o Senhor está em nós, se o Senhor é por nós, Pai, não há ninguém que possa ser contra nós. Pai maravilhoso, Pai, eu rogo nessa noite, Deus, que o Senhor conceda graça, que o Senhor conceda entendimento, que o Senhor conceda amadurecimento, Pai, para os teus filhos, Deus, para que no momento de aflição, para que no momento, Pai, do mal, no momento da adversidade, eles possam se apegar, Pai, e saber que o amor que o Senhor tem para com eles é infinito, é grande demais, e que esse ódio não pode separar-nos. Pai, é por esse amor, Pai, que nós te bendizemos, que nós te agradecemos, que nós te louvamos e que nós somos infinitamente gratos. Muitíssimo obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo enaltecimento, Pai, sejam dados a Ti.